Retornamos com o programa Grandes Temas, que hoje debate a questão da AIDS e a prevenção do HIV no Brasil. Temos uma questão do nosso telespectador, Keyson Cunha. Ele pergunta o seguinte: o teste rápido é seguro? Por que os sintomas demoram a surgir? O teste rápido ele é seguro, né? Inclusive, ele durante algum tempo ele não foi um teste diagnóstico, justamente porque ele não existia tanto essa especificidade, né, que o teste tem, mas a partir do desenvolvimento tecnológico dos testes, eles passaram a ser testes diagnósticos. Então, quando você faz o teste rápido no serviço de saúde, faz o primeiro teste, faz o segundo teste, que é o confirmatório, no próprio serviço, que são laboratórios diferentes, ali você tem um diagnóstico preciso que qual é a sua situação? Exatamente, que você é HIV positivo ou não. Né? Então, isso é diferente, por exemplo, do teste da sífilis, né? Que a sífilis você também tem o teste rápido, mas ele é um teste que a gente chama de triagem. Se ele der positivo, você vai ser encaminhado para fazer um teste mais específico, né? Então, mas o de HIV não. O de HIV, ele é seguro e ele é um teste diagnóstico. Qual é o intervalo entre o primeiro e o segundo, no caso do confirmatório? É na mesma hora. Sai hora. Você faz imediatamente, depois você faz o outro. Perfeito. Qualquer um pode procurar um serviço de saúde e fazer o teste numa unidade básica de saúde, inclusive. Essa informação é importante, né, Márcia? Quem está nos ouvindo, se tem alguma dúvida, né, sobre a sua condição, só procurar o posto de saúde para fazer. Uma das grandes estratégias dessas metas de erradicação da epidemia, ela tem a ver com a facilidade que você tem hoje de ter uma tecnologia de testagem muito mais acessível, né? A gente tem uma outra tecnologia de testagem que o Ministério da Saúde, ele desenvolveu junto com uma parceria com ONGs, né, com organizações não governamentais, organizações da sociedade civil, um teste em populações vulneráveis que usa a saliva. Sim. Então, a pessoa passa um suavezinho, coleta aquela saliva e testa. Né? E é uma tecnologia tão simplificada que você consegue ter pessoas que trabalham em organizações não governamentais que vão para esses lugares onde as pessoas não chegam, que o colega estava falando, e conseguem justamente nessas populações mais vulneráveis, né, ao HIV. Então, isso é uma coisa. E a outra coisa é em relação aos sintomas, né? Por que os sintomas demoram tanto a aparecer? Porque o HIV, ele tem aquilo que a gente chama da história natural do vírus. Então, o vírus, ele tem um ciclo, né? Que é a infecção aguda, né? São 3 fases. A infecção aguda, que acontece imediatamente após, né? Naqueles prazos, como a gripe, por exemplo, né? Que são sintomas muito semelhantes a qualquer outra virose, né? E que, dependendo do profissional, isso pode passar despercebido tanto para a pessoa quanto para o profissional, né? E tem uma outra fase, que é uma fase que você já vai ter alguns sintomas, e tem uma fase que é mais avançada, que é a fase de AIDS, que aí você realmente tem toda uma característica. Então, assim, são sintomas bem específicos, a partir desses sintomas você consegue encaixar em que fase da infecção você está. E a fase AIDS, né, que é a última fase, ela realmente leva um tempo para aparecer. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um adulto de 26 anos, por exemplo, né, que faz um diagnóstico a partir de uma sintomatologia e já faz o diagnóstico já com sintoma de AIDS, você tem que pensar que, na verdade, ele adquiriu o HIV na adolescência ou com 18 anos, entendeu? Então, a gente tem sempre que pensar isso, quer dizer, o número de adultos com HIV também está alto, mas ele se infectou quando, né? Ele pode ter se infectado lá na adolescência e vir se descobrir na fase adulta, né? Então, Márcia, isso é importante, assim, a pessoa entender que todas essas primeiras fases que você se referiu são a fase do soro positivo, né, do HIV. Não necessariamente a AIDS. Isso. Não, Edivaldo, o que a gente estava dizendo é exatamente isso. É preciso, eu acho que a melhor maneira de combater o estigma, não é, o preconceito, é com informação, não com medo. Acho que não tem que voltar o AIDS mata. Tem que informar as pessoas, porque se ela sabe, né, de repente tem um jovem nos assistindo, ele pode entender que ele possa ser soropositivo e ele não tem AIDS, e que ele precisa tomar alguma providência para se cuidar, etc. Né?
E quanto antes, melhor. Portador de um vírus. Quanto antes, melhor. E hoje, que é controlado, né? É isso. Hoje tem uma tecnologia, né? Muito o comprimido grande. único, né? Quer dizer, em vez de você tomar 20 comprimidos como era no início, você toma 2, 3 comprimidos. Os ajustes das doses foram feitos, né? Então, assim... Redução de efeitos colaterais. Então, uma possibilidade, dependendo, né, do tipo de vida da pessoa, né? Aumentando a qualidade de vida. E eu acho que tem informações muito importantes, que são de coisas que já estão em curso há algum tempo no país. Uma delas é a profilaxia pós-exposição, né? Que quando você se expõe ao vírus, por exemplo, eu tive um relacionamento de risco, né? O que é um relacionamento de risco? Você não ter usado preservativo, ou então a camisinha estourou, e aquela pessoa, você tem alguma desconfiança de que você possa ter tido contato com o vírus, você pode ir a um serviço de saúde, né, e o mais rápido possível e solicitar a profilaxia pós-exposição. Até 72 horas. Até 72 horas, né, que é o tempo em que... Quanto mais rápido, melhor. Mas até 72 horas é quando é possível que esse remédio ele vai fazer efeito, né? É o mesmo remédio que você toma para o HIV quando você já faz o tratamento. E uma outra possibilidade de prevenção também, que está sendo trazida numa perspectiva de prevenção combinada, quer dizer, você ter várias tecnologias para prevenir o HIV, é a profilaxia pré-exposição, que aí essa é anterior a você se expor, né? Que aí tem inúmeras possibilidades de usar, né? Então, você não tem o vírus e você tem a possibilidade de tomar a medicação para nunca ter, né? Para não ter. Então, você toma como se fosse, o povo está comparando muito como se fosse com a pílula do dia seguinte, né? Ou então com... Uma espécie de vacina. Quer dizer, a profilaxia pós-exposição é a pílula do dia seguinte. Sim. E o outro é a pílula anticoncepcional. Você toma para prevenir a infecção pelo vírus, né? E aí você pode trabalhar isso com casais sorodiscordantes, né? Que são aqueles casais que um tem o vírus e o outro não tem. Ou então uma pessoa mesmo que ela não queira, ela queira isso como a tecnologia que ela vai usar para se prevenir do HIV. Uma prevenção a mais, né? Uma prevenção a mais. Então, a lógica da prevenção combinada é exatamente isso. Você ter várias possibilidades de prevenção. Você pode usar camisinha, a própria testagem anual, né? Você se testar frequentemente ou quando você se sentir numa situação de risco, a prevenção da transmissão vertical, né? Que é da mãe para o filho, a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, e a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Então, você vai juntando uma série de tecnologias, combinando uma série de tecnologias para aumentar essas possibilidades, esse guarda-chuva da prevenção. Perfeito. Roberta, eu estou aqui com o texto do relatório da UNAIDS e diz o seguinte, num trecho: a criminalização e a estigmatização das relações homossexuais, do trabalho sexual, prostituição, e da posse e utilização de drogas e a discriminação, incluindo no setor de saúde, impedem que populações-chave acessem os serviços de prevenção ao HIV. Isso mostra claramente que assim, uma das principais barreiras para o avanço na prevenção do HIV e da AIDS é ainda a estigmatização, o preconceito, né? Essa falta de esclarecimento, né? E aí o trabalho que você faz, né, lá na Mãe Luísa, com o teatro, nas escolas, né? Isso é fundamental porque uma das populações-chave, né, é justamente a juventude, né, a adolescente. Assim, eu lembro que um dos principais fatos que eles falavam é vocês jovens que têm que trabalhar com isso, porque eles vão ouvir mais. Jovem falando pro jovem. Não vai ter tantos negócios. Essa pessoa quer falar pra mim só porque é adulta, só porque é responsável, acho que sabe de tudo. Aí eu entendi desse modo, eu entendi. Mas aí eu não sabia que ia ser tão fácil. Tipo, chegar pra uma turma da minha idade, até um pouco mais avançada, que eu tinha uns 14, 15 anos. E eu tá falando sobre aquilo e eles ficarem tipo, nossa, a menina mais nova que eu tá falando de um assunto que eu não faço ideia. E eles se abriam com você para fazer perguntas,
para perguntar por que eu escolhi aquilo, por que eu queria estar fazendo aquilo. E era assim, era uma coisa meio que eu ficava impressionada com eles e comigo. Eu ficava, o que eu tô fazendo aqui? Mas de forma boa. E com eles eu ficava, nossa, eles estão se abrindo comigo e tipo, tá dando certo. E eu ficava imaginando, será que em outras escolas, em outros estados, tem jovens como eu que fazem esse trabalho? E aí eu fiquei tipo, me sentindo super feliz, porque eu vi que eu estava colaborando para um bem maior, que é o jovem ter interesse em se prevenir, em tomar conhecimento desse assunto e não se privar, assim, tipo, eu não vou tomar conhecimento. Tipo, tem alguns que acham que quanto menos eles souberem, menos eles vão, tipo, não vão ser atingidos. E não é assim que acontece essas coisas, tem que acordar, né? E aí você via assim, interesse, as pessoas sentindo que eles estão se esclarecendo, você percebia Eu isso? via, sim, mas só que os pais não gostavam. Os pais dos alunos não gostavam. Era uma coisa incrível. Eu achando que ia ser bom, né? Opa, os pais vão gostar. Mas eu lembro que teve uma vez que a gente foi apresentar o roteiro de como é que ia ser a aula, né? Que a gente dava palestra nas salas, tipo, aula mesmo. E teve uma vez que a direção parece que não queria que a gente abordasse esse assunto porque os pais não gostaram. Ah, tá vindo um grupo aí ensinar aos meus filhos sobre sexo, sobre não sei o quê, e deu muito trabalho. Mas a gente insistiu lá no assunto e deu certo. Não é à toa que quando a gente saiu da sala de aula, foi em plena praça pública, assim, então não tinha como ninguém falar, não pode, estamos livres, estamos na rua. E deu certo. Porque associa o HIV com promiscuidade já. Esse é um dos estigmas. Esse é o maior estigma. Lá no começo da AIDS, né, ela começa com câncer gay, Câncer assim, gay. promiscuidade gay, né? Então começa com essa questão de câncer gay, peste gay. Peste gay, E cura gay. Então isso até hoje reverbera de uma forma negativa, né? Hoje, além de jovens, né, jovens masculinos, homossexuais, né, têm sido mais vulneráveis, tem se mostrado essa população mais vulnerável, né? E aí são coisas que é esse silenciamento, né? O pai não quer falar, o pai não quer ver que o filho é gay, o pai não quer falar, não quer saber. Aí tem o pai primeiro não tem quer uma saber população para fazer esse trabalho, mas eles não querem deixar. Os pais não querem admitir que os filhos podem transar, né? Aí depois não quer admitir que o filho pode transar e ser gay, entendeu? E não quer falar sobre esses assuntos. Diga, perdão. E até mesmo aqui na universidade a gente vê, né, a gente fez uma vez um levantamento, né? Estava preparando aquele seminário de educação lá para capacitação, né, de manejo do HIV, e a gente pesquisou quantos projetos tem dentro dessa universidade que tratam da temática de HIV e não conversam entre si. Né? Tem no departamento de filosofia, da antropologia, tem na arte, tem no núcleo de estudo coletiva, tem na análise do discurso, tem na enfermagem, tem na medicina. E assim, a gente até falou, né, de fazer uma amostra. Por que a universidade não promove agora em dezembro, né, que poderia fazer uma amostra de todos os trabalhos que tratam dessa temática do HIV, né? Eu quis sugerir também aqui um grupo de teatro que está com um trabalho muito legal aqui do DEARTE, né? E fez um espetáculo muito legal chamado De Onde Vem para Onde Vai SIDA, numa abordagem diferente, né? Não diferente, né? Ele trata disso, né? O cara ele fala, olha, eu tenho um segredo para te contar, né? E assim, antes da coisa acontecer. E aí vai trabalhar como você vai falar sobre esse segredo, né? E no final das contas, olha, eu tenho uma coisa dentro de mim, né, muito perigosa, e essa coisa se chama vida, né? E a vida está aí, a gente precisa trazer isso, falar sobre isso, né? E dentro da vida está o HIV, né? A gente precisa mais trabalhar dentro dessa perspectiva. Mudar esse imaginário, né? Porque inclusive no início, você se referia, Edivaldo, a esse início que já estabeleceu esse estigma na origem da AIDS, né? Câncer gay. Eu me recordo também de se falar muito como num discurso religioso, Gilberto, que é Deus castigando por causa da sem vergonhice. Muito ligado à questão da sexualidade. Impressionante isso. O discurso era muito isso. Era a vingança de Deus por conta dessa promiscuidade, essa pouca vergonha,
E aí espalhou essa doença. Né? Que hoje a gente já vê a coisa bem mais aberta, né, dessa realidade. Não tem mais essa visão de que Deus não castiga, que na realidade Deus é vida. É tanto que a pastoral da AIDS, ela tem essa forma de chamar, pastoral da vida. E quando a gente olha a essência daquele Deus que nos ama, daquele Deus que nos cuida, aí a gente vai ao encontro do outro para fazer o mesmo papel. E a gente sabe que Deus não castiga. Deus é amor. Quem é amor não vai maltratar ninguém. Então é esse o papel que nós queremos chegar às famílias, queremos chegar à universidade, queremos chegar lá na unidade de saúde. E quando a gente chega lá naquela comunidade mais simples, porque onde o trabalho de saúde não chega, a igreja consegue chegar. É interessante que ela tem essa abrangência toda, e quando a gente toca em um determinado assunto, pode ser ele AIDS, pode ser ele o que for, as pessoas conseguem compreender melhor, porque quem está falando é a igreja. E o agente pastoral tem essa missão. A gente pode até lembrar um pouquinho da pastoral da criança, que tem a dimensão de chegar lá na periferia onde a saúde não chegou. A pastoral da AIDS chega ao jovem que não tem a coragem de chegar lá na unidade de saúde. A primeira coisa que ele vai chegar é uma placa, teste rápido. E se ele entrar ali, independente do resultado que ele tenha, ele já está condenado ao vírus. Seja verdadeiro ou não. Ele tem isso. A gente encontra jovens com essa dificuldade do acesso. A gente encontra esse jovem com essa... Não tem. Nós temos 10 serviços de atendimento especializado, não são 10? No estado todo? No estado todo. No estado todo, 10 serviços de atenção especializada em DST e ISTs, né, agora, infecções, ISTs e AIDS, né, para um estado, né? E o serviço especializado não é para todas as ISTs e não, exatamente. HIV, AIDS, E o que a gente ainda consegue chegar nesses determinados locais e as pessoas nem se compreendem entre si. Não se compreendem. Né? Quando você falava da questão da UFRN, por exemplo, que tem esse legado, esse trabalho todo, outros por aí, a gente não consegue juntar. A gente não consegue ter um trabalho de parceria. A gente promove, o Regional Nordeste 2 promove um encontro regional, e quando a gente vai ao encontro para trazer essas pessoas, as pessoas estão, cada um no seu local, cada um fazendo o seu trabalho, mas é um trabalho muito individual. É um trabalho X, Y e muito individual. Pois é, Gilberto, a propósito, tem uma questão da Samantha Nagli, e ela pergunta justamente: quais os desafios atuais para a conscientização sobre a prevenção do HIV para os profissionais do sexo, ou as profissionais do sexo? Você tem... É interessante isso, essa pergunta dela, porque para a gente chegar a esse pessoal, olha, a gente caminha. Tem que ralar. Tem que ralar. As pessoas primeiro que não se permitem, apesar de que estão dentro dessa situação, desse perigo, né? Mas não se permitem. Se a gente chegar, a primeira coisa que tem é o afastamento. Não querem nem ouvir falar. E na arrogância, né? E na arrogância. Se sentem no direito, dizer, sai daqui. Agora também, peraí, menos. Não, mas a maioria assim, que eu conheci... A forma de chegar. A forma de chegar. Olha, da mesma forma que dos jovens, a Roberta falou da educação de pares, né? Nós temos aqui, o Rio Grande do Norte é de vanguarda em uma série de coisas. E uma das coisas é a Associação das Profissionais do Sexo, as PRORN, né? Que é a Associação das Profissionais do Sexo, que foi uma das primeiras, acho que foi a primeira, né, do Brasil. E a Asprorn tem um trabalho fantástico junto a essa população, né? Inclusive de testagem, né? É uma ONG super parceira de testagem e de conscientização. Importantíssimo. Entendeu? Então, elas têm um trabalho entre elas. Claro que né? Eu acredito que esse grupo, inclusive, né, é o grupo que tem sido mais... Porque como tem sido muito estigmatizado, né?
acaba que elas, né, são muito mais, têm se cuidado mais, né, no meu entendimento. Na nossa dificuldade, inclusive, às vezes mostram coisas contrárias daquilo que se espera para uma pessoa, para um grupo que é tão vulnerável, né? Então, o autocuidado delas em relação à sexualidade delas, em relação à saúde sexual, às vezes é muito maior do que da população em geral. Né? Embora ela esteja mais exposta, ela seja uma população mais vulnerável, ela seja uma população chave para a gente trabalhar, o diferencial e o maior desafio é como chegar nela. Né? E a gente chega nelas a partir delas mesmas. Né? Ninguém vai chegar, bater na porta de um cabaré, ou do lugar que seja, ou na rua, e achar que você vai conversar naquele momento que ela está trabalhando ali, né, e abordar e falar, aqui minha filha, camisinha, você tem que usar camisinha isso, camisinha aquilo, que não vai funcionar. Então, a forma de você abordar e a linguagem que você usa e o momento, principalmente o momento que você aborda, faz uma diferença muito grande. Né? A dificuldade, assim, com relação à chegada, é a questão da igreja. As pessoas estão vivendo naquela situação de vida. Então, quando vai chegar o agente pastoral, a primeira coisa é talvez aquela ideia do que Deus castiga. Que alguém vai elas também não querem que alguém chegue lá e diga que a vida deles é errado. Porque é verdade. Exatamente. E eu concordo plenamente. Você está no erro, você está no pecado. Exato. Porque quando a gente chega com a razão, quando a gente chega sempre com a razão, que acha que tudo tem razão, eu posso chegar e falar de AIDS para uma pessoa que vive nessa situação e eu estou na zona de conforto. Aí vou falar para alguém que está numa área de risco. Então a nossa dificuldade maior de chegar é só a questão de se aproximar. Mas quando a gente chega nessa linha realmente da conversa. Às vezes a pessoa sai tão confortável daquele assunto que chama grupos para que a gente possa voltar lá. A gente já teve essa experiência, né, com algumas pessoas que vieram depois saber realmente. Tinha até dúvida do que era AIDS, do que era HIV. Como é que se pega? Pessoas que vivem nessa situação. E também tem assim uma questão que a gente trabalha muito quando vai trabalhar com infecções sexualmente transmissíveis de uma forma geral, e para falar de sexualidade e de até outros temas também, que é da educação entre pares. Né? Então, normalmente você tem algumas pessoas de algumas populações chave que elas estão mais disponíveis a trabalhar com você, então você faz a formação dessas pessoas, você disponibiliza estratégias educacionais para que elas trabalhem com aqueles pares, né, com as pessoas que elas convivem, trabalham, com adolescentes, com jovens, com transexuais, por exemplo, e essas pessoas elas vão conseguir chegar com mais facilidade, falando uma linguagem mais adequada, mais apropriada daquela população-chave, né? Então tem essas questões também que a gente procura sempre trazer os pares para discutir que estratégias são melhores para abordar determinadas populações. Perfeito, Márcia. Nós temos mais uma questão de um telespectador, Tayane Silva. Ela pergunta o seguinte: qual é a janela imunológica mais tardia do vírus HIV? Quando o vírus já pode ser detectado após o contágio? Tardia, não sei o que é bem tardia. Tem uma janela imunológica, que a janela imunológica que é o tempo entre você tomar o contato com o vírus, por exemplo, tem uma relação sexual desprotegida, e ele já poder ser detectado, porque não é o vírus que vai ser detectado. Quem vai ser detectado é o anticorpo que o corpo vai produzir contra aquele vírus. Né? Então, tem um tempo para que essas coisas aconteçam. Para os testes agora atuais, eu não estou lembrando se são... É bem 7 dias, né? 7 dias. Eu acho que são 7 dias. Eu não vou bater o martelo que são 7 dias, mas é porque os testes estão cada vez mais eficazes e isso muda muito. Já foi de 1 mês, já foi de 15 dias, e eu tenho a impressão que atualmente é de 7 dias. Eu não vou bater o martelo, mas isso é uma coisa que
que não é difícil da gente talvez encontrar o que ela essa esteja chamando informação. de janela imunológica seja o fato de apresentar alguns sintomas, né? Entendeu? Porque a Assim, janela imunológica tem a ver com conversão de anticorpos, né? sim. Então, Eu não sei, não entendi. eu não entendi, mas tudo bem. Eu acho que o que ela quer saber mesmo Ela quer saber o essa primeiro janela sinal. imunológica. 7 do dias teste, já certo. pode detectar. Já pode detectar, já pode Agora, fazer. uma pessoa pode passar muito tempo sem apresentar os sintomas, né? os sintomas. Na questão, justamente, ela pergunta sobre a questão do tratamento, né? Como a gente hoje avança para diagnosticar com mais precocidade, mais eficácia tem o tratamento. Sim, com certeza. Quanto antes, melhor. Né? Então, e aí, porque aí você está num estado de saúde, né? Ainda não precisa estar no estado de doença, como toda doença, né? Entendeu? Né? Como toda doença. Quanto antes você diagnosticar, melhor, né? E você já entrar com o tratamento, né? Quanto antes, melhor. Não precisa chegar lá. Né? Agora precisa fazer o teste. Né? E essa questão do tratamento é interessante também, porque com o avanço da tecnologia, com tratamentos mais eficientes, né, a gente também vem adotando uma perspectiva do tratamento como prevenção. Né? Então, o tratamento em si, ele é um componente da prevenção. Ah, sim. Porque se você trata da maneira correta, se você utiliza os medicamentos, é disciplinado, cuida da sua saúde, faz os exames, toma um remedicamento, cuida da sua alimentação, se você tem condições para tudo isso, né? Que primeiro você tem que ter condições para tudo isso, você consegue fazer aquilo que é assim, o objetivo maior do tratamento, que é ter a carga viral indetectável. Né? Então, se você tem uma carga viral indetectável, né? Se você não consegue detectar o vírus no seu sangue, não é quer dizer que o vírus não está mais no organismo, ele está lá, mas ele está indetectável. Ou seja, está sob controle. Está sob controle. E você pode ter uma vida normal. Normal, você tem uma chance muito menor, né? Que hoje em dia já até se afirma que não transmite, né? Você não transmite a AIDS se você faz o tratamento e tem uma carga viral indetectável. Né? Então, esse é o grande objetivo do tratamento. Né? Você diagnosticar, né? Você colocar essa pessoa que você diagnosticou o mais rápido possível em tratamento, manter essa pessoa em tratamento e zerar a carga viral dela. Zerar não, né? Deixar ela indetectável. Deixar indetectável porque essa pessoa não vai transmitir o HIV. Perfeito. Entendeu? Mas é o desafio, né? Também passa por aí, porque... Mas o desafio começa com esse debate, com o esclarecimento, com essa possibilidade de fazer chegar a informação às pessoas. A gente encerrou o nosso tempo. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a presença de todos vocês que participaram aqui do programa. Queríamos agradecer também a participação de todos vocês que nos assistiram pela televisão e as inúmeras questões que chegaram aqui. Não deu para a gente colocar no ar todas elas, mas já agradecemos a sua participação no programa de hoje. Queríamos dizer também que o programa Grandes Temas agora está nas redes sociais, nós temos uma página no Facebook e queríamos convidar todos vocês para curtir a nossa página. Lá você pode assistir programas que já foram ao ar, saber o tema dos próximos programas, quem serão os convidados e curtir nosso programa Grandes Temas. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, 20h, aqui na sua TV Universitária, agradecendo mais uma vez a sua participação e a sua audiência. Uma boa noite a todos.